Olá! Olá, bom, boa tarde, né? Boa Aí, tarde! aí também é boa tarde. 4 horas. Boa 16 tarde, horas. boa tarde. Como que você tá chegando? Tô bem, tô bem. Um pouquinho cansado do dia a dia. Final de semana eu não consegui descansar, né? Mas tô ótimo. É mesmo? Como foi? Foi, foi perfeito, né? Fechou, abriu o processo, fechou o processo de todos. Foi impecável. Foi o melhor workshop. Eu acho que a gente conseguiu encontrar o limite, o nível, a organização de como deve ser feito, sabe? Bem, sabia que o Foi. nosso tema de hoje mudou? É desse jeito mesmo. É desse jeito, né? Mudou. Mudou. Mudou para o que hoje? Pra sombra. Sombra. Nossa, hein? Sombra e água fresca. Eu vou, Mas não é dessa sombra que eu tô falando, não. eu vou buscar no meu HD as informações sobre sombra. Sombra e Carl luz, Gustav né? Jung, Carl Gustav Jung, ele foi o primeiro que teve o peito de encarar isso e falar, né? Sobre sombra. Que é um cara muito massa. Eu gosto muito do Jung. Muito Não é Yang, é Jung. Jung. E isso que é o legal. Eu tava pensando esses dias, a maneira para a gente aceitar a gente completamente, aceitar esses dois, né? A luz e a sombra, né? Ainda tem a luz, né? Mas sabe o que eu tava pensando muito esses dias? Para mim, agora eu vou trazer pro pessoal, né? Vamos, vamos, Sabe por vamos que que eu trabalhar essa sombra comecei aí, vamos entender. a meditar, essas coisas? Porque eu cresci ouvindo que eu era muito brava, né? Uhum. Brava, a braveza. Eu queria ser mais. Mas aí sabe onde mudou? Foi quando eu aceitei que eu sou brava e também sou calma. É, a sombra tem essa característica de quando a gente aceita, a gente olhar para ela e também saber que é muito melindroso trabalhar a sombra, né? Simplesmente não posso ir lá e destruir, né? É primeiro identificar, mas como é eu assim, com a minha experiência, para mim mesmo, com tudo que eu venho trabalhado com os clientes e observação, eu venho observado que quanto mais eu sei a realidade da minha identidade, quem eu sou de fato, Sim. mais a sombra pega o seu lugar, mais a sombra vai para o lugar dela. E assim, né? Tem vários tipos de sombra. A gente tem as mini sombras que eu falo, né? Sim. E falar as próprias pessoas, personalidades que a gente confunde. Então é muito difícil até achar a sombra, por isso que sozinho é muito difícil, né, encontrar, por isso que com a ajuda de um profissional fica mais fácil. Um olhar de águia também vai ajudar, né, Eu de um acho que nós estamos. Desculpa interromper. Talvez a gente está até trazendo um blend do tema que a gente tinha decidido com sombra, né? Uhum. Faz sentido também, Pode pode ser. ser, mas esse tema ele é fantástico, né, vamos falando mais dele. Então a minha percepção é que parece, né, nem sei se tem já algum autor que fala desse jeito que eu estou te falando, né? Sim. Mas a minha percepção é que quanto mais claro eu tenho, clareza eu tenho da minha identidade, e não é só ter clareza, não. Quanto mais eu me aposto da minha identidade, mais eu deixo ela tomar forma, a sombra mais vai ficando se acalmando, fica no lugar dela, porque eu vejo a sombra desse jeito que eu estou te falando, né? Sim. Vamos tomar cuidado, né? Vamos identificar. E eu posso trazer também, daqui a pouco posso citar, mas vamos falar mais sobre isso. Vamos, Exemplo.
tipo, eu comecei é porque me veio muito isso, esses, sabe? Esses Fala últimos mais sobre dias. isso. É que a gente, tipo assim, na minha percepção, a gente Ah, julga que a sombra é algo muito ruim. eu também achava que a minha sombra era uma merda. E esse que é o negócio, tipo, e não é assim. Eu agradeço, eu tenho, hoje eu vejo, eu falo isso porque eu já, porque daí eu quero falar dos, tipo assim, a gente vem trazer até os erros, né? Algumas coisas que eu cometo, faço, ai, o que eu fiz foi errado, mas ainda abraçar aquela pessoa, naquela consciência, naquele momento, conseguir falar, nossa, eu te amo. Ou tá muito Mas foi um pouquinho vago, mas vago. eh, fala de uma forma mais clara. Porque é bonito, eu entendi, mas eu acho que tem quem estiver assistindo talvez não entenda. Sim, deixa eu explicar, por exemplo, igual. Eu, uma situação que eu carreguei comigo por muito tempo, quando eu era pequena, nova, eu e minha irmã brigava, eu já bati demais na minha irmã. Uhum, Eu sou a irmã mais velha. Hoje, daí teve até um dia num almoço com ela que eu falei assim: ah, desculpa, uhum. desculpa, de verdade, de coração, eu sou sua irmã mais velha, eu podia estar te protegendo, e naquele momento eu não estava, eu estava te machucando. Olha, E foi uma coisa que me que eu carreguei muito tempo. Falei assim, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim. Porque quando eu brigava com ela, toda a raiva, a agressividade que eu tinha dentro de mim, eu estava colocando numa pessoa que eu amo tanto. por saber que ela talvez não ia reagir, né? Te agredir, revidar, talvez. Você lembra quantos anos você tinha nessa época? Tinha, e não foi tão nova, não. Até com os meus 18 anos, a gente teve briga de sair Uhum. eu saí nos tapas com ela, tipo. Então, sendo bem sincera, é uma coisa que eu falei, nossa, eu senti até vergonha por muito tempo. Depois disso, mas é porque mas a vergonha vem depois da clareza de se situar no mundo. Sim. Não, mas assim, eu tô trazendo isso porque eu queria ainda até aprofundar disso. Aham, entendo. Falar até de vidas passadas. É, pode Podemos ser, trazer assunto de vidas passadas pode. também? Eu acho importante porque para mim sombra também ela faz parte da composição das PSUBs, da construção de PSUBs. Eu falo isso porque, igual uma vez, as- eu vou trazer primeiro essa fala, depois eu vou trazer, porque no Theta Healing a gente acessa vidas passadas. Uhum. E não são só vidas passadas onde era boa, não. Tudo, né? Tudo, já acessar a vida passada onde numa vida passada assassinou alguém, ou alguém, Uhum. sabe? Tipo, e no julgamento, tipo assim, nossa, como que eu posso ser uma pessoa boa se eu fiz isso? E assim, existe não é à toa que a gente esquece, né? É isso que eu ia A falar. gente não, a gente nasce aqui para viver e a gente esquece essas experiências também. Tem gente que chega, ai, porque eu preciso de uma regressão, porque eu preciso. Calma, calma. Regressão só fiz duas vezes com clientes. Por mais que assim, a própria Simone fala, cara, você tem que usar mais, explorar mais isso, é a cereja do bolo, né? Você vai resolver muita. Tá, beleza? Eu uso a regressão hoje e a própria hipnose até no máximo no útero. Então, mas é isso que eu ia te falar. É a minha Eu maneira já, de trabalhar.
Eu já, Mas eu acho fantástico isso, nível mais hard, sabe? eu já acessei muitas vidas passadas, já guiei mais de 50 pessoas a acessar vidas Uhum. passadas com isso. E, e eu estou falando isso, uma conversa que uma vez eu estava tendo com um amigo grande meu, ainda vou falar, seu Zé Pilintra, né? Tava eu e ele conversando, eu estava perguntando das vidas dele. E ele falou que é por isso que a gente não lembra das nossas vidas passadas, porque talvez em alguma vida, não necessariamente no nosso pensamento de hoje, fomos uma pessoa exemplar, um cidadão Uhum. exemplar. Uhum. E isso Existem. depende do nosso julgamento, né? É, eu gosto de atender bastante o cliente, deixar mais para o final, para ele ter ferramentas para saber lidar também. É Sim, aquilo que eu falei do trauma, né? Eu não gosto de ir lá no trauma. Por mais que a pessoa faça para a gente o, ele faz para a gente vários testes, né? Para a gente que nos mostra claramente os traumas. sim, Eu prefiro dar ferramentas primeiro para a pessoa saber lidar e resolvendo o aqui e agora, o presente dela. Depois a gente vai, eu deixo mais para a parte da cereja do bolo. E nessa hora, talvez a gente já não tenha necessidade mais de voltar a vidas passadas, mesmo porque muita gente não acredita também. E fora que a pessoa tem que ser suscetível a uma hipnose, não uma regressão, e muito, muito difícil chegar porque a minha ferramenta é diferente da sua, né? sim, sim, Acessar a hiperconsciência. Então, gosto de trabalhar muito com abrir quadros, né, telas mentais da vida passada. É uma ferramenta que eu uso. E olha, moça, nossa, lembrei. Eu nem sei se eu falo, mas tá bom. ai, não há Aí, não. eu vou falar, mas olha só. O que eu tô falando assim, a minha maneira de trabalhar, né, eu não acesso muito. Não encaixo muito no movimento de acessar, né? Uhum. Embora eu não conheça o Theta Healing. Talvez ele dê mais segurança, talvez ele dê mais proteção para fazer esse movimento. Porque é uma ferramenta, né? Eu penso que tudo o que a gente usa hoje teve uma permissão, como a acupuntura, a acupressão, como essas habilidades de hipnose, as habilidades de regressão, todas essas habilidades, elas foram chegando e sendo permitidas de alguma forma por Sim, algo superior, como sim, ferramenta de atalho, né? Para eu andar mais rápido com o tratamento, que eu acho que a gente não precisa ficar toda a vida fazendo psicoterapia, não, né? Então, vamos resolver? Vamos. E se eu tenho ferramenta e tenho segurança para usar a ferramenta, eu vou. E quando você fala da sombra linkando com vidas passadas, é um suprassumo de alegria para quem conhece as ferramentas. sim, Porque muitas vezes a sombra, ela muitas vezes ela não é daqui. Eu sim. assumi um movimento que gera e constrói a sombra, talvez em outras vidas. Mas eu falando isso, mas é porque, igual que eu tinha falado antes, que no Teta Healing a gente trabalha com 4 níveis. É o Uhum, central, que é da vida desde a barriga, do momento de concepção até hoje, o nível histórico, o nível genético e o nível de alma. Muitos, inclusive, terapeutas gostam de trabalhar só no nível central. uhum. Porque quando vai até nessas vidas passadas, vira até um Netflix, né? Quando a gente chega lá e começa a ver as coisas, né? Aham, seriado. É, por isso que eu gosto, por isso que às vezes quando eu vou acessar isso, sabe de onde que veio alguma crença, ir lá para resolver e trazer até hoje agora. Mas Uhum. vamos então falar da, da vida, em vez de falar de vida É, passada. Podemos ficar uhum. mais Pode. E aqui. assim, deixando bem claro para quem está nos assistindo, que a gente está falando de experiências nossas, né? Nós não estamos brincando.
né, de ser Deus ou qualquer coisa. Estamos falando de experiências e de cursos e preparações. E muitas pessoas foram curadas, né, com essas ferramentas. É só para deixar claro isso. É, tem que deixar, porque às vezes a gente começa a falar, nem sabe onde que É, vai, né? A conversa. e assim, a intenção é para que todas as pessoas absorvam da melhor forma. E aí tem profissionais que vão entender claramente o que a gente está falando, né? Sim, Mas tem gente que não vai entender. Mas do jeito que a gente está falando, eu acho que dá para entender sim. Você falou uma palavra que eu não posso deixar passar batido, que foi crenças, crenças. né? E as crenças são importantes olhar e a gente pode deixar para um tema futuro também. Sim, sim, sim. Porque todo. Mas, olha, É, de qualquer forma, a própria crença, eu acho que a sombra também, ela, na construção e energização da minha sombra, não, normalmente são crenças lá da criança, ou de vidas passadas, ou de experiências ou traumas, principalmente traumas, que geram, que dão muita energia para essa sombra ir se construindo, sabe? mas tá ainda trazendo o que me veio aqui agora, quando a gente falando de sombra, quando a gente fala de agressividade. Ótimo. Vamos pegar uma Vamos usar? É característica. porque eu gostei. Criatividade é boa para a gente usar. Sabe por que que me veio? Porque assim, a agressividade, quando ela não é expressada ou usada de uma maneira saudável, Uhum, aí ela pode virar uma sombra. uhum, sei. Eu trouxe essa agressividade porque eu vi quando vocês fizeram um exercício onde trazia era agressividade. É, diferente de violência, né? Inclusive, Sim, assim, sim, aquela agressividade, você via que era uma agressividade de conquista, não era de agredir ninguém, não era de espancar ninguém, era ele contra o mundo. Então, sim, assim, aquela dinâmica, ela é uma dinâmica fantástica, e ela pode ser adaptada para vários recursos. Ali era totalmente a agressividade no homem, né? Que todos ali, a maior parte, reprimido, né? Então, assim, vamos usar a agressividade. Você vai precisar da agressividade para construir, para alcançar os seus objetivos. Ali já era uma fase do workshop vivencial que se tratava da conquista, né? Principalmente dos objetivos de profissional, né? E financeiro. E eles colocavam, né? O que eles queriam e eles tinham que conseguir vencer a resistência. sim, E para vencer a resistência, porque todos estavam bem na zona de conforto. E sair da zona de conforto, eu preciso da agressividade, essa energia que fez. Então, ali, vamos pensar, 1 metro atrás, dois, ali atrás, no vídeo que você viu, estava o cara antigo, o homem antigo. sim, E aí só que para ele andar 2 metros, ele tinha que usar a força, a agressividade para alcançar. Tanto é que ele faz no final, ele comemora. E comemora que ele conseguiu andar os 2 metros ali com uma resistência enorme. Mas ele poderia ter continuado lá, 2 metros atrás, na zona de conforto, que é o lugar que normalmente a humanidade busca, um lugar quentinho, arrumadinho, protegido, né? É péssimo isso, principalmente para as pessoas que já estão despertas. A pessoa desperta, acontece muito em relacionamentos, a pessoa encontra uma outra pessoa, se casa, mas ele está desperto, ele quer mais, mas o outro não. O outro, vamos ficar aqui, vamos ficar na zona de conforto. E aí ele se entrega naquele lugar e fica naquele lugar. Então, assim, tem a ver com agressividade, mas não é violência e ela é direcionada. São vários tipos de agressividade é isso, que a gente tem. direcionada, é a direção, é isso que eu ia trazer. É legal isso. E você viu e sentiu vontade de falar, porque ali você acha que tem sombra envolvendo ali, em qual momento? Não, não foi isso não, é que eu ia trazer isso, igual, quando eu falei que eu era brava, eu tive que, por muito tempo eu achava que isso era uma coisa muito Violenta. Então, brava. talvez eu estava usando a agressividade como violência, como braveza, então. Brava, não, deixa eu explicar aqui. É porque na minha cabeça eu não entendia a diferença. Ah, Era sei. isso.
É a diferença, diferenciar. Uhum, Coisa, questão de perspectiva que a gente estava falando. uhum. Inclusive, teve uma. Eu contando isso, que é igual uma vez minha mãe conversando comigo, tinha uma pessoa que trabalhava para ela que descobriram que estava roubando dela. E minha mãe terminou por continuar esse emprego. Daí ela falou que na hora que teve lá a conversa, que ela deu uma de Sanila e não aceitou. Tipo assim, ela colocou um limite ali. Mas na minha cabeça, eu falava assim, ai meu Deus, o que que é dar uma de Sanila? Mas no que ele sentido ela estava falando, era uma coisa boa, era uma qualidade, de Aham. uma maneira boa. Daí, só então que me clicou, falou assim, nossa, colocar limite. Ela conseguiu ver o lado bom do movimento da Brava, né? É, que às vezes é difícil, né, falar um. É, a gente precisa. E assim, uma história de vida inteira pode ter sido construída com bases numa sombra. Então é muito arriscado. Daí os traumas, eles são muito complicados porque ele pode ter regido a vida da pessoa. E aí a pessoa está lá com 50 anos, já viveu basicamente a vida inteira com aquilo, aí ele olha para trás, o sofrimento é muito grande. De falar, cara, pô, como uma sombra me fez chegar nesse lugar, eu perdi tantas oportunidades, eu deixei de fazer tanta coisa, eu deixei de, né? Então essa sombra, no início, eu acredito que ela vem também para nos proteger, Exatamente, mas é isso que eu ia falar. Quando fala de sombra, para mim, uma grande sombra que eu te abraço, que eu abracei foi a tristeza, não é mesmo? acredita? Eu não me, E não aí me permitia ficar triste. Aí você olhava, você fala assim, não, isso é a sombra. Isso aí não, isso aí eu não vou ser, não. Aí a tristeza fazia com que você criasse uma máscara para se apresentar alegre. Não, eu não posso ser triste, a Não tristeza posso deixa ela ficar aqui dentro. triste. E aqui dentro querendo chorar. Eu não dando permissão. Olha que doideira, hein? É isso. E eu tô trazendo isso porque tá trazer leveza para isso, né? Uhum. Para mim, aonde eu falei que eu trouxe a meditação, é que na meditação é como se tivesse a tristeza aqui comigo. Na meditação é como se eu estivesse dando um passo e observando. Ah, eu não preciso de me identificar com a tristeza, eu posso sentir a tristeza. Eu Posso posso... até mesmo olhar. Exatamente. Foi o que eu comecei a fazer com todas as outras emoções. Tem algumas que elas são mais gostosas de sentir, né? Tem algumas que dói tão profundo. Você falando aí, eu também tinha uma da tristeza. E isso me fez energizar o seja agradável, né? E eu tinha que estar sorridente. Só que eu seja agradável do sorridente, do alegre, né? E cada vez que eu era reforçado com a minha alegria, com o meu sorriso, né? Que é uma boca enorme, né? Então, o sorriso ele Sorriso acaba. lindo! Pois é. E aí eu escutava isso, ó, seu sorriso é lindo, você tem que sorrir mais. Aí que reforçava. Ah, então você já escutou isso. Isso várias vezes. Eu pensava que só Mas eu mulher que tô escuta. triste. Eu É tra... porque, ah, desculpa, é porque mulher a gente escuta muito isso. Você seria tão mais bonita se você sorrisse. não, escutei muitas vezes, muitas vezes. A E, brava, a brava aparece nessa hora. por exemplo, né? Acordei já várias vezes, né? Que a gente não tem que ser alegre, feliz o tempo todo. E acordei várias vezes já assim, triste, porque também é pano para manga para explicar por que a gente acorda triste uma vez ou outra, tá, gente? Mas já acordei triste e ter que trabalhar na saúde mental, e eu pus na cabeça que eu tinha que sempre estar alegre, porque eles sempre estavam mais doentes do que eu, né? Eu ia trabalhar com casos graves, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, assim vai.
né? Tô falando os comuns. E eu saía de casa, entrava no carro, dava partida. Agora tem que ser feliz, tem que ser alegre. Ia com a tristeza, né? E o meu dia era maravilhoso. Para reforçar isso, a gente faz tão bem, mas tão bem, que chega no final do dia, o resultado é perfeito para todos, né? Todos os clientes, todos os pacientes da rede pública saíam felizes. Aí eu entrava no carro, aí chegava na esquina, agora eu posso ficar triste de novo. Tipo assim, porque eu tava triste, então eu dava permissão eu entrava em contato, mas era só para mim mesmo. E aí você é visto como um deus, né? Na época da pandemia, por exemplo, não, sério mesmo, eu atendia cerca de 140 pessoas por semana e tinha escola de dança, então era cercado por no mínimo 400 pessoas por semana ali, assim, bailes e tudo, né? Eu era profissional na dança também. E eu me lembro direitinho, na época da pandemia, zerou o meu contato com todo mundo. Com 6 meses no início da pandemia, aconteceu algo curioso, que eu falava assim, pô, mas que merda. Eu conheci uma galera, conhecia todo mundo e sempre ajudei todo mundo. Agora ninguém se lembra de mim, olha o vitimismo. Ninguém se lembra de mim, ninguém me ligou, ninguém me liga. Eu falei, cara, eu vou ligar para 3 pessoas. Aí eu escolhi 3 pessoas que eu considerava mais próximas. Liguei, ó, estamos na pandemia e tal. Vocês não me ligam, vocês não falam nada, que amizade que é essa? Foi unânime. Os 3 falaram a mesma coisa. Ué, mas com tanta gente sofrendo, com tanta gente triste, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu nunca vi você triste. Você é o último que eu vou ligar. Você se vira sozinho. Você está sempre alegre. Você tá entendendo? Então eu vendi tão bem, eu ganhei o Oscar, né? Eu vendi tão bem o Seja Agradável. E o Salvador, eu vendi ele tão bem, mas tão bem, que as pessoas tinham essa ideia. Por conta, e assim, mas na verdade, você falando, a minha sombra, ela tem fragmentos ou ela é muito forte na tristeza, Hum. né? Então, não ganhei Oscar, mas eu tinha carteirinha de Seja Agradável, né? Sim. Então, se você for na rede pública, por exemplo, você não vai encontrar, olha lá, ó, Leandro Teodoro, psicólogo, você não vai encontrar uma foto de um servidor público sorrindo assim. Não vai. Então, as pessoas chegavam e olhavam meu crachá para ler e ver eu sorrindo ali no crachá, e é aquilo ali que eu quero que me atenda. Então, a gente vê quão grave é isso. Então, eu fiquei muito doente por muito tempo, porque eu era o Salvador, né? Eu era né? E chegar ao ponto de ter foi no mínimo 600 cesta básica na época da pandemia que eu distribuí. Eu enchia meu carro de manhã, de tarde, de noite e saía distribuindo. Tem vídeos disso, eu filmava, ainda contava vantagem. Porque se eu filmasse e colocasse lá na internet, as pessoas doavam mais para mim, para eu. Eu ligava, eu conheci, tinha muita influência, então eu ligava, eu era um bailarino reconhecido, né? Eu ligava para as pessoas, olha, eu estou precisando de cesta básica para distribuir em tal lugar. As pessoas, olha, eu não posso ir lá, mas eu vou te dar o dinheiro, você compra e distribui. Então, isso não era problema. Foi uma coisa muito boa? Foi fantástico e tal. Mas eu esgotei, né? Me esgotei. Aí chegou com um ano de pandemia, eu pedi conta e saí da prefeitura, da rede pública, e a escola já fechada também. Aí eu vim para cá, para a clínica. Então, assim, tem toda uma história. E tem a ver com isso da sombra, né? Que a gente está falando. E se não for mais forte, ao menos tem o fragmento disso. Sim. E a merda de tudo isso é a não permissão, né? Eu não me Esse que é o permito. negócio. Quando fala isso, é porque às vezes eu já senti partes de mim que eu julguei não tão legal e parece que eu quero viver uma vida com totalidade, com todos os aspectos de mim. Você está vivendo hoje? É. Mais e mais, mais e mais.
Uhum, Só que eu sinto que às vezes eu já me. Sabe quando eu sinto que às vezes eu tava vivendo era no fogo baixo, sabe? uhum. Por ter essas partes de mim, de até de falar, já tive alguma, já posso ter feito algumas escolhas que no momento, com a consciência que eu tinha, eu gostaria de ter. Podia ter aproveitado mais. É, exatamente. Aí a não permissão, Exatamente. Bem isso mesmo. olha, a não permissão talvez estava sendo energizada ou sendo dominada pela sombra. Exatamente. E isso vem muito, quando eu falo isso, é porque vem muito com essa, com identificar, se Uhum. identificar muito com a sombra ou a luz, tipo, entende? É isso. Sim. Para mim, a Olha, importância é dar um passo para trás e olhar. me veio uma fala tão forte, e nem a minha, talvez. Parece até clichê, mas veio assim: olha que bacana, ela fez o que ela deu conta. Sim, sim, Talvez você está viva por conta disso. Casos de casos de borderline são muito energizados, né? Assim, muito energizados por essa não permissão. E aí eu recarrego e faço o 880. Muitos mesmo, borderline. Ele explode e ele afoga e ele se lambuza, né? Então, assim, ele vai comer um doce, ele tá. Eu não posso perder esse momento, então eu vou no máximo. A pessoa vai transar, ela vai no máximo. E aí vem o arrependimento depois, né? Normal, que o grande problema do borderline não é nem a coragem e a vontade de desfrutar intensamente. sim, É o pai crítico no outro dia, trazendo aquela ressaca moral. E como ele é 880, né, são as pessoas que mais conseguem retirar a própria vida, né? Uma linha muito tênue. Então, muitas vezes, na transição, nessa remissão, né? Vamos pensar da tristeza, né? Essa sombra, ela é tão forte, mas tão forte, que ela me provoca isso. Então, eu vou aos poucos mesmo. sim, Talvez encaixe isso que eu dou conta, né? Não estou falando que você tem borderline, não, nada disso. Eu só estou falando assim, porque me veio na cabeça, porque eu sim, atendia muito borderline. Hoje sim, eu tenho 3 casos e são pessoas extremamente amorosas, né? Então, mas com elas muitas vezes não é. E a gente tem que ir na remissão, né? Aos sim, poucos, entender que eu tenho muito doce aqui, mas eu vou comer só um pouquinho. Amanhã eu como outro pouquinho, depois eu como outro pouquinho, né? Mas são pessoas que muitas vezes foram presas, inclusive a sombra ela é criada, né? Lá numa falta muito grande, às vezes, ou num excesso muito grande, muitas vezes, mas na maioria das vezes, bem como um narcisista, né? Pessoas com traço narcisista, é a solidão e a rejeição, o abandono, né? Mas olha. Eu sei que eu fiz o que eu dei conta quando eu corri atrás e bom ver entreguei aquelas isso, né? 600 cesta básica. Tem a ver, e talvez foi a hora que falou assim: bom, seu serviço já está pronto, Sombra. Agora vou assumir mais a minha identidade, você vai ter menos participação na minha vida. A sombra é para dar coragem também. Sim. Mas não era muito o que eles falam, que a gente tem a nossa consciência, a sombra está no nosso subconsciente, e ainda temos o nosso inconsciente aqui, que a gente quer acessar através de meditação, hipnose, essas coisas. Então a gente Ainda quer acessar tudo. hiperconsciente. É isso, a gente tem que acessar, a gente tem que ir acessando. Tem que ir. É Uma isso. coisa que eu acho complicada, Samila, é porque muita gente quer acessar, vai ver um tutorial e quer acessar. Não, não, não.
primeiro, perdemos o costume dos mestres, perdemos o costume dos ancestral de que eu posso deixar um ancião me ensinar, um mestre me ensinar, né? Um professor. Quando eu vou malhar, por exemplo, eu chego lá na academia, eu chamo todos os monitores, né, que estão ali, são uns caras novinhos lá, um povo novinho lá, né, de 20 anos, de 25 anos, uns caras novinhos. Então, assim, quando eu chego, eu falo todo mundo que eu vejo, a secretária lá, eu chamo de professor, Sim, todo mundo. sim, Mas é um costume meu, né, antigo, que você não vê mais. E é uma hierarquia organizada e autorizada, porque ali dentro eu sei que tem pessoas que são treinadas para fazer aquilo que vai me entregar. Eu me entrego para aprender ali. sim, É, quando eu vou, por exemplo, para um qualquer curso que eu vou fazer, e eu gosto, adoro curso, porque eu gosto de estar no lugar de aluno também, nossa, dei muita aula, e a gente gosta de ser, né, aluno, de estar no meio de outras pessoas aprendendo. Então, eu vou chamar todo mundo ali de professor, mesmo sabendo o nome. É, eu me entrego à sua maestria para eu aprender. Então, nós estamos caminhando para um lugar que as pessoas vão sozinhas querer acessar a hiperconsciência. A pessoa começa a estudar um pouquinho de espiritismo, começa a já querer fazer desdobramento, incorporação e sem orientações, sem aulas, né? Igual você, a pessoa ela consegue encontrar um curso de hipnose de graça na internet, se ela for pesquisar, ela consegue encontrar um curso de Theta Healing, ela conhece informações assim. Só, e ele começa a querer fazer tudo sozinho. Esse é meu olhar assim, né? Constelação é o caos que as pessoas estão fazendo. A pessoa faz um curso de um final de semana e já vira constelador. E aí, moça, você não tem noção, o tanto de gente estragado que chega na terapia. Há processo e não consegue fechar. certo. Mas isso é quando a gente fala isso é com muitas coisas, igual quando a gente fala, eu como uma boa ayahuasqueira, né? Aham, Abre muito processo, mas é fechar também. Tem gente que, sabe, que não fecha processo. uhum. Falou uma boa ayahuasqueira, porque eu ainda não tinha falado isso, né? Mas Aham. traz. É É. abrir processo e fechar processo. Mas você é uma boa ayahuasqueira porque você é casca grossa, porque você Não, é. experienciou com outras pessoas, você Mas é teve também orientação. saber fechar processo, não ficar tudo aberto, né? É Sim, mas tem acreditar. um monte de barriga verde, que eu quero dizer, tem um monte de gente aí que olhou lá, nossa, vou comprar, tem um pacote aqui na internet, vou lá e compro. Eu mesmo já olho, acho que eles fazem assim, olha, acho que eles fazem assim. Então não tem uma segurança, né? Eu acho é isso. É que eu Eu tô te acho falando. importante isso Hoje que tá, falou. hoje, hoje tá muito raso e tem um monte de gente aí que mete a cara num monte de lugar sem saber. Isso que eu tô te falando, só. Sim, sim. Ah, não, mas isso tem. É, a gente Tudo, fala, né? Mas vai, vai assim, meio com um monte de gente, e isso é importante eu também. gosto de trazer para academia, né? Igual querer ir lá e fazer um deadlift de 300 quilos na primeira semana. É, ué. Nossa, São os passos, né? eu fico 2 semanas sem treinar. Quando eu vou treinar, eu sinto dor um mês, que é uma das coisas que me motiva aí todo dia. Mas é bom trazer isso, igual a gente. É um assunto bom de trazer também, porque tudo que essas coisas estão fazendo, sombra, terapia, autoconhecimento, é trazer para o corpo também, né? A gente integrar no corpo. Uhum. Já está mudando o assunto, mas é integrar, né? É. Acho que eu ia falar sobre sombras. Eu vou tentar dar um exemplo, pode? Pode, por Vou favor. tentar dar um exemplo de um caso clínico. Um caso clínico lá do passado que eu tive de um moço muito maravilhoso.
E ele é gay e ele chega para mim com um monte de questões para ser resolvida, mas ele era muito próspero, ainda é muito próspero financeiramente. É uma pessoa extraordinária, maravilhosa, de uma amorosidade que você não tem noção. E é muito próspero. E a gente entende que, assim, uma conexão com o pai, honrar o pai, dá muita abertura para o homem, né, o masculino. É, inclusive, a gente fala de masculinidade, não tem a ver com gênero, né? O homem, na sua masculinidade total, ele faz muito, com muita facilidade, a atração de grana, de dinheiro. E os negócios prosperam muito. E ele fez uma coisa, né? Em honra ao pai, ele fez isso. Quando ele era criança, ele, o pai dele trabalhava fora, e aí tinha os trejeitos mais femininos, e ele começou a brincar, né? Brincar igual menina. Falou, ah, tá tudo bem. Foi brincar com a irmã, e começou a demonstrar os trejeitos. A mãe dele falou assim, ó, você não pode fazer isso, eu vou contar pro seu pai isso que você tá fazendo. E aí o pai dele chega, a mãe conta algo assim, e o pai bate nele até ele desmaiar. Fala, homem não tem esse comportamento. E aí ele cria aí uma honra ao pai, e uma sombra afeminada. E o que que ele era a palavra que ele usava, né? Só que a gente descobriu isso assim, quando a gente entrou nesse tema, descobrimos. E estava linkado com o trauma dele. Porque ele cresceu muito bonito, muito inteligente, casou, trabalhador, casou, não teve filhos. Mas se casou e viveu uma vida casado, como homem. Hum. Até que um belo dia ele, não, não dá mais não. À medida que ele ia assumindo a identidade, ele ia, né? E o que que era a sombra dele? Ele olhava, via ele afeminado. E não, aí a hora que ele via aquilo, ele falou: não posso ser isso. Se eu for isso, eu não vou honrar meu pai. E honrar meu pai é ganhar dinheiro. Honrar meu pai é ser homem, é ser macho, é ser casca grossa, é ser do jeitinho. E ele honrou. Então, assim, depois de velho, aí ele se separa, e hoje ele é casado também com outro homem, mas tem um desconforto tão grande ainda, né? Tinha, né? E fomos trabalhando. Por isso, Faz ai, sentido? eu amo, essa história gratidão por compartilhar, é isso, é aceitar todos isso, que por tanto tempo julga tanto uma coisa como algo ruim, quer trazer essa outra Mas você amorosidade, esse entendeu que outro a sombra era isso? Toda vez que fim eu tiver trejeitos, eu olho aquilo. Toda vez que eu tiver esses trejeitos, Nossa Senhora. Aí eu me lembro. A sombra é basicamente, né? Ela vem basicamente para nos lembrar. Mas cada vez mais que eu me permito, e vai chegar uma hora que eu posso até falar assim, cara, eu não preciso mais, tá tudo certo. Quando a sombra não se elimina sozinha, às vezes ela ganha uma energia, se transforma em PSUB, ali também tem PSUB nela, né? É aquela energia da personalidade subjetiva. Eu posso até desmaterializar. Mas olha, cada caso é um caso, é muito cada caso melindroso. é um caso, é isso que eu ia falar, mas o que eu ia falar de luz e sombra é a questão do julgar que algo é ruim, né? Uhum. Uma parte nossa, que talvez é uma parte É ruim eu preciosa, não que ser é só ser triste, né? amada. É ruim, não posso ser triste. Para nós dois é basicamente isso. No meu, vinha mais, eu não podia ser triste, porque era como se outra pessoa, em casa, em algum lugar que já era muito, já era triste, então eu não podia ser eu, porque já era da outra pessoa. Ninguém vai me amar.
se eu não for alegre. Você tinha essa, isso? Tinha. Graças a Deus passou. E o primeiro passo foi eu me amar. Sim, é isso que eu ia falar. O meu que eu escutava muito é que ninguém nunca vai te aguentar com essa braveza. Ai, meu Eu me Deus. aguento. Eu me amo. É, a minha era essa, minha Ai, eu frase. acho bom. Ninguém nunca Eu vai, queria, vai te pode aguentar. falar, eu queria ver você brava. Deve ser muito engraçado. E você sabe o que é engraçado? Eu tô falando isso, que ontem na Não consigo te ver brava. eu trabalho, tipo, às vezes eu trabalho, tipo, muito clientes, né? E eles, às vezes, fica tão bravo, a gente fala uma coisa assim, ah, eu não tô conseguindo te achar no sistema. A pessoa já vem assim, ai, mas na outra loja funcionou. Eu falo assim, sim, eu entendo, podemos tentar novamente? E depois a pessoa vira e fala assim, nossa, obrigada, você é tão calma. Eu falo assim, não sabe o que estava acontecendo aqui dentro, e aqui dentro. Fala assim, tô quase enforcando a pessoa, né? Não, foi igual, mas é bem desse jeito, tipo, esse dia no metrô, você viu? O metrô lotado. Uma mulher chegou e falou assim, com licença. Eu olhei para ela e falei, tem gente na minha frente, gente atrás de mim, dos meus lados, não tem como. Eu acabei de trabalhar o dia inteiro, não dou conta. Tipo assim, Mas você falou para ela ou você falei simplesmente. brava, Como mas é que você falou brava? não tinha como, falei brava. Nossa Senhora. É nosso espaço também, essa questão de espaço, né? Tinha outras pessoas que ela podia ter pedido para dar licença, ela veio para mim. É a sua energia de boa samaritana, né? Foi exatamente isso, de que só que naquele momento, naquele instante, não tinha para onde eu ir. Ai, ai. E ficar brava em inglês, como é que é? Fuck off! Eu tô em lugar público, viu? Ai, Em ai. lugar público. E eu Eu falo, acho que é assim, eu acho que a gente acho que nunca estaremos totalmente curados, sabe? gente, É todo um trabalho, é um trabalho que é a remissão mesmo. sim, sim. Eu falei alto. A falar alto aí Falei agora? muito alto. Aí tá tudo bem falar alto. Não, mas eu tô rindo aqui porque como é ficar bravo, mas é porque numa numa meditação uma vez eu aprendi que a palavra essa que eu falei, tipo fuck, Uhum. ela me quando eu tô num lugar seguro que eu posso realmente gritar ela libera uma coisa muito boa. Uhum. Ela funciona pra mim, viu? É, o foda-se, ele é foda. Aí, Tem uma terapia. eu não Só, tentei em só mais, português. só vou falar mais, dá tempo aqui, antes de a gente acabar. Só vou falar mais uma terapia que eu criei quando eu trabalhei na rede pública. Essa eu criei no dia, mas ó, o povo pode usar a hora que quiser. Chama a terapia do terreno vago, né? Assim, terapia do terreno vago chegava todo mundo triste, né? Lógico, né? Só de você estar lá no CAPS, lá, você tem que estar mal. E eu saía com todo mundo pra rua. Falei, gente, vamos dar um passeio no quarteirão. E depois a gente começa as atividades. E saía com esse povo andando na rua. Como eu não usava, eu não tinha costume de usar, nem crachá eu gostava de usar. Eu gostava de ser confundido, né? Então os residentes chegavam lá e às vezes não sabia que eu era, pensava que eu era paciente também. E eu gostava, entrava tanto nessa ideia de ser igual. E aí a gente ia dar a volta no quarteirão e encontrava um terreno vago. Falei, gente, vamos começar a nossa terapia do terreno vago.
Aí todo mundo se posicionava fileira, assim, pro terreno vago, e sempre tem casas do lado, tem prédio, né? E aí isso era 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente já começava a gritar. Um, dois, três, e grita. Ai, É, foda-se! E tá, e dá a volta no quarteirão. Mas a gente vai gritar e correr, para eles não saber quem que é o doido, né? E nós gritava, e saía todo mundo feliz, né, com aquilo. Então, é a simplicidade, né? Teve uma cliente uma vez, nesse mesmo peraí, grupo. peraí. Deixa eu Ah, contar fala. uma coisa sobre isso. Porque me Ah, veio aqui. Uma meditação que eu fiz ela por muitos anos, do Osho. O segundo estágio dela, por 10 minutos, num lugar, tipo assim, num espaço seguro. Você vai, fica doido. Grita, dança, o jeito que você quiser. O que quiser ser expressado ali é expressado. uhum. E depois, na hora que você escuta o barulho, stop, daí a gente para, daí muda o estágio. Mas naqueles 10 minutos, Estilo Sanila. go crazy. Go crazy. A única coisa, claro, bem que fala é que não se pode se machucar, machucar ninguém. Uhum. Mas naqueles 10 minutos expressar. Então, quando eu falei no começo que eu estava no fogo baixo, é que minha terapeuta da Índia falava isso. Que ela sentia que tinha algum pouco ali que não estava saindo ainda. E eu quero conectar com essa energia que não está saindo ainda, que eu ainda não consegui, viu? Podemos dar um jeito nisso. Aí, você ia falar da cliente, a gente tem mais uns minutinhos aí. É por conta do contato improviso, né? Que era uma formação que eu tinha também. Já viu o contato improviso? E a terapêutica minha corporal, ela é muito do movimento. Ela não é uma terapia. Se você estiver parado, eu não consigo fazer leitura corporal, mas se você piscar um olho, eu já estou fazendo. Se você movimentar um centímetro, eu já sei o que está acontecendo. Então, ela é baseada, né, no movimento, né? Dança terapêutica. É fantástico. Então, um belo dia, uma cliente, ela era cheia de chegar lá, né, e causar. Ela sempre arrumava alguma coisa, sempre arrumava alguma coisa. Eu falei, você quer saber? Hoje eu vou imitar ela. Ela chegou na hora que eu já vi o sinal que ela ia simular alguma coisa ali. Eu comecei a ter um ataque epiléptico. E o povo ficou tudo louco com isso lá, inclusive ela. Tirou a atenção, sabe? E todo mundo viu no final, parecia tão real, que eu era o paciente, entrei no lugar de paciente, que eles chamaram até ambulância para mim. A próprio grupo, entendeu? Sim. Próprio grupo de pacientes. Então, os resultados, assim, daria horas de conversa aqui. Mas a gente saber sentir o time para tudo. Eu acho que não falta muito para você conseguir esvaziar. É, eu tô falando isso, mas é A porque mesma coisa eu. quando a gente falou assim de sombra, minha sombra que veio com muita clareza naquele nosso final de semana Uhum. é a vulnerabilidade, né? O estar fraca. Que até o meu animal de poder foi uma borboleta. Será que era para tentar? Será que era para tentar equilibrar? Sim. É isso que eu tô falando, tipo, sabe? Que ela Será que aquele movimento, será que não era algo de raiva? Não pode ser. sei. Vai saber, né? É. Mas e aí, Leandro, como estamos saindo? Como você está saindo? Um pouco, eu acho terapeutizado, né? É isso. Com aprendizagem. Quando a gente faz uma revisitação, mesmo através de uma live dessa, né? Revisitar essas coisas. De vez em quando a gente precisa revisitar essas autocuras e essas análises, os momentos terapêuticos que a gente viveu, porque isso aqui foi terapia para ajudar, né? Não foi sozinho, não. E é isso que eu ia falar, Foi o caso. Foi o caso.
É, para mim é tipo, para mim é para mim ver todos esses, toda a dimensão, toda a dimensão, luz, sombra, sem julgar, dar um passo para trás e ver, e abraçar, acolher, porque vou ser sincera, Ah, eu amo todas essas partes de mim, você tá saindo bem? melhor do que eu entrei. Uhum. No começo eu não estava muito bem, não, mas eu Ai, tô que bem. bom. Que bom que você saindo melhor. Olha, revisitar, né? Vamos levar essa palavra então. Vamos, e a gente, por ter alguns minutos, é bom essa coisa de revisitar que nós estamos falando, porque eu gosto também de trazer as coisas astrológicas que estão acontecendo, astronomia também, porque Mercúrio está retrógrado e Uhum. Vênus. É, e a Lua apareceu duas e o dia que apareceu duas eu vi. É. É, e tem o. Eles estão falando que é blackout, né, que é um blackout da ressonância Schumann. Ah, eu amei que você me mandou, porque eu acompanho Ressonância Schumann. Eu acredito que eles não estão divulgando, porque se ela acabar, a gente nem em pé a gente não fica. Tá? Ou assim, como eu acredito no poder da ressonância Schumann. Sim, E lembra que eu falei de um cara chamado Greg Braden? sim, sim. Ele foi o autor do A Matriz Divina. Eu fui o primeiro cara que eu estudei sobre mecânica e física quântica em 2007. E aí foi ele um dos precursores das medições. Foi ele que saiu escavando o mundo inteiro aí e colocando medidores. E eu não sabia. Ele fazia isso porque ele era um engenheiro de escavação, né, de usinas petrolíferas, né, de extração de petróleo. E é bacana isso, né? E eu fui estudar agora sobre ressonância Schumann, passei batido nisso, nunca sabia quem que foi o cara. E foi ele. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, chama Matriz Divina. Achei. Ó, gente, quem não leu aí, A Matriz Divina, tá? É massa demais, Greg Braden. Eu adoro. Que bom. Física quântica e mecânica quântica de uma forma simples, né? Mas olha, você falando, né, assim, a astronomia, a astrologia, e aí tem a ufologia, aí tem um milhão de coisas, tem o despertar, né? Quem não despertou, não desperta mais. Desde domingo, eu tô vendo uma galera lesada, meus clientes, a maior parte na segunda-feira foi muito puxado. Eles chegavam meio que arrastados, sabe? Bem como eu também, estava trabalhando arrastado. Eu acho que por conta disso. Para mim, algo está errado aí na ressonância, mas ela não zera, senão ela nem estava em pé. Pode ser que ela sei que ela está oscilando, ela está subindo muito também. Enfim, gente. Ai, mas é bom. Mas o que ia trazer, porque eu queria muito trazer essa coisa da sombra, é para a gente amar todas as nossas partes, né? É mais fácil dizer do que realmente fazer isso, fazer realmente, por causa do É. julgar, que a sombra é ruim. E olha, eu vou te contar um negócio. Quando falou sombra, para quem não conhece, falou a palavra sombra, ele já pensa naquela sombra da Caverna do Dragão. Maldito da Caverna do Dragão. Quando ele começa, maldita Caverna do Dragão, porque eu criei um trauma com aquela sombra. Então, se você vai hoje, e tudo a gente sabe que dessas formas, né? E quando fala sombra, eu lembro da sombra da Caverna do Dragão e eu entendo que é uma coisa ruim. Então, lá no passado, quando eu tive contato com isso, você vê que aquilo era trauma, né? E eu, por exemplo, se você vai ter contato com entidades e seres mais superiores, muitas vezes eles se materializam e vêm com essas formas, né? Silhuetas de sombras muito escuras. Então, assim, a gente tem que acabar com essa ideia, né, de medo do escuro, né, de medo de sombra, essas coisas, porque quem tem o poder mesmo somos nós, que estamos aqui com a nossa oportunidade de evolução, que é nesse corpo. Sim. Existem poderes, a gente sabe, ou numa guerra espiritual, tem o bem, tem o mal, então, mas nós ainda somos, eu acho que presenteados com o poder da vida, de evolução.
A É isso que eu evolução, ia para falar. mim, é só nesse corpo. Se não tiver nesse corpo, você não É evolui, é o isso que eu que eu ia falar. acredito. Por que que nós estamos aqui? É para nossa evolução, Aham. nosso aprendizado. Por isso que estamos aqui, né? Nós escolhemos estar aqui, né? Né? E não precisa ter medo também, não. E se tiver Se com medo, vai mesmo assim, né? Não foi? Não é? é, tiver com medo, você vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Já É, sei mas até o assunto, o tema para a próxima semana. pode ser, esse é um tema bom, eu concordo. Pode ser um tema bom. Mas, né, o jeito Sanila de ser pode mudar daqui para lá. Mudou, mudou. Ô, Então tá, gente, beijo. obrigado aí, né? Vamos ficar por aqui. Gratidão.